o perigo da performance. Será que você tem vivido fiel à sua essência, à sua verdadeira identidade, ao propósito estabelecido por Deus para a sua vida? Ou você tem usado uma máscara e performado como um personagem em uma figura que você idealizou ou precisou se agarrar para pertencer ou sobreviver em algum lugar, em alguma situação? Hello, gente, como é que vocês estão? Hoje eu vim falar aqui com vocês sobre um tema que não é um tema confortável, mas é algo que tem me ajudado, que me ajudou e tem me ajudado, e que eu acredito que vai ajudar várias pessoas, porque nós não encontramos esse nível de conteúdo por aí, só que é algo muito importante. E para todas as pessoas que estão vivendo um momento pontual da vida, que querem alcançar novos resultados, viver uma vida diferente daquela que ela está vivendo agora, alcançar aquela tão sonhada virada de ano, a gente precisa plantar algumas sementes agora para que a gente possa colher, né, daqui a um certo tempo. E pensando nisso, eu decidi fazer esse vídeo para falar sobre esse assunto que é tão importante. Ele não é confortável, mas ele é importante para que a gente possa ser desenvolvido, transformado e ter a nossa mentalidade renovada. E aí eu queria compartilhar com vocês um pedido que eu fiz a Deus há um certo tempo. Eu pedi que Ele me esvaziasse de mim mesma. E essa tem sido uma oração constante. E para que isso aconteça, a gente só consegue esvaziar quando a gente derrama. Quando a gente... É como se... Imagine um pote aí. Se eu vou pegar um copo de água aí, eu vou esvaziar esse copo de água, então eu vou precisar derramar para que tudo que tem nele possa sair para fora. Então, para que nós possamos ser esvaziados, nós precisamos ser expostos. Nós precisamos que tudo que está interno venha à tona. E é basicamente isso que eu tenho vivido. E o Senhor, Ele fez algo extraordinário, porque Ele tem me dado sabedoria e conhecimento para estudar a Bíblia, associado ao conhecimento da mente humana. E isso tem sido algo transformador, porque eu acredito que tem coisas que a gente só vai conseguir entender na Bíblia quando a gente tiver o mínimo de conhecimento sobre como nós, enquanto seres humanos criados por Deus, funcionamos. E eu vejo que existe sempre esse distanciamento. Parece que as pessoas, quando leem a Bíblia, elas não pensam nas personagens que estão ali citadas como pessoas, com os sentimentos, com as emoções que as pessoas possam ter vivenciado. E é exatamente dessa forma que eu gosto de estudar a Bíblia. E pensando nisso, eu lembro da passagem de Pedro. Após a pesca milagrosa, num contato em um pouco contato de tempo que Pedro teve com Jesus, a primeira coisa que Pedro fala para Jesus após a pesca milagrosa é: afaste-se de mim, pois eu sou pecador. Isso fala comigo em tantos aspectos, porque é preciso ter um nível de sensibilidade e eu acredito que um nível de humildade para que você consiga reconhecer que você é pecador em um momento que você tem com Jesus, porque tem pessoas que estão andando com ele, assim como foi com Judas, e que não conseguem se perceber. E Pedro, ele teve essa sensibilidade de se derramar e as trevas que havia em Pedro irem para fora à medida que a luz de Jesus se aproximava. E meditando sobre isso, eu queria trazer para vocês aqui algo que eu tenho estudado um pouco, que tem sido libertador, que se chama Neurobiologia da Mudança. Eu fiz algumas anotações, tá, gente? Porque é um campo de conhecimento novo para mim. Não é a minha área de conforto, não é a minha zona de conforto, não é a minha formação. Então, eu queria compartilhar coisas que, de fato, e inclusive falar para vocês que está disponível na internet para quem quiser estudar. Mas eu queria compartilhar algumas coisas que eu achei de suma importância para que a gente possa entender o perigo de viver performando. Na Neurobiologia da Mudança, ela fala... Eu tive um pouco de contato com isso, né? Quando eu estudei biologia, quando eu estudei anatomia e fisiologia. O cérebro, ele é um órgão econômico focado em sobrevivência. Assim como o nosso corpo, ele foi criado de forma primitiva para sobreviver, o cérebro, por ser um dos órgãos mais importantes e por ser um órgão que acaba trabalhando muito, né? Porque a partir dele, ele envia, né, as mensagens para todas as outras partes do corpo, ele recebe, ele envia... ele acaba trabalhando demais. Então, ele tem uma tendência a ser muito econômico, a poupar muita energia. Deus, né? Tô falando de energia celular,
Lembra lá das suas aulas da ATP, que as células usam para funcionar. Essa energia, foca nela aí. E pensando nisso, ele tem como primícia guardar, estocar. Nosso corpo, ele funciona basicamente da mesma forma, né? Quando eu estudava estética, eu lembro que uma das grandes dificuldades do emagrecimento, da perda da gordura localizada, era justamente esse. Porque como o nosso tecido adiposo, ele foi criado para estocar, para armazenar gordura, energia na forma de gordura, então era muito trabalhoso a gente conseguir fazer essa mudança. Mas enfim, não é sobre isso que a gente vai falar hoje. E aí, o que é que eu queria trazer aqui para vocês? Essa energia que a gente acaba gastando para viver uma performance, para viver uma atuação, para viver uma vida que a gente não é, que não representa a nossa essência, a nossa verdadeira identidade, que não está totalmente conectado com as nossas crenças, os nossos princípios, os nossos valores, com o propósito que Deus criou para nós nessa terra. Quando a gente vive isso, e vive isso por muito tempo, né? Tem pessoas que têm vivido isso uma vida inteira, não se conhece. Quando você vive isso durante muito tempo, o que é que acontece? Eu vou ler aqui para vocês, mas existe uma parte pontual que vocês precisam perceber. Fala que para que a gente mantenha uma performance, existe uma sobrecarga cognitiva. Porque fingir exige um monitoramento constante. Toda vez que você se perceber com hipervigilância em alguma área da sua vida, o que é essa hipervigilância? É o tempo todo você precisar estar atento. O seu cérebro, ele não entra em um modo de descanso. Ele funciona de forma ativa o tempo inteiro. Essa hipervigilância, no fundo, na raiz do problema, ela vai estar relacionado, na maioria das vezes, a uma vida, a uma performance que não é a sua essência. E existe um custo energético. Eu aqui não vou nem falar sobre a parte espiritual e sobre a alma, tá, gente? Eu vou falar aqui nesse vídeo sobre o corpo físico para que vocês possam entender. É por isso que a gente tem um esgotamento, a gente tem um cansaço que a gente não consegue explicar. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele entra nesse modo de hipervigilância e que vai estar relacionado com alguns traumas que a gente vivenciou na nossa primeira infância, principalmente, a toda a nossa construção, vai estar relacionado com muita coisa. Mas uma das coisas que faz permanecer nesse estado de alerta na vida adulta é a hipervigilância, é esse modo defesa ativado, esse modo de estar constantemente se percebendo se você está vivendo a altura da pessoa que você mostra ser, ou se você está realmente vivendo a sua verdadeira identidade que você acha que você precisa esconder. E na maioria das vezes isso é muito inconsciente. Eu já quero dizer isso aqui pra vocês. E é por isso que é tão perigoso. E a segunda coisa que acontece é um esgotamento do córtex pré-frontal, que é a área do cérebro responsável por duas coisas que tem faltado na maioria das pessoas, que é força de vontade e autocontrole. A maioria das pessoas não consegue mais ter força de vontade para fazer alguma coisa, para criar um novo hábito. A pessoa vai entrar na academia, vai começar uma dieta, vai começar a ler um livro, vai começar a aprender um idioma diferente, vai entrar na faculdade. É uma guerra. Parece que a gente trava uma guerra. Mas isso é o nosso corpo tentando fazer a gente se adaptar no modo sobrevivência, no modo que a gente não gasta energia. Porque para que a gente crie novos hábitos, para que a gente crie, para que a gente tenha a nossa mente ali transformada, renovada, para que exista essa metanoia, essa mudança de mentalidade, que a gente vê lá na Bíblia falando em Romanos 12:2, exige que o nosso cérebro, ele faça novas conexões neurais. Né? A ciência hoje fala que é uma neuroplasticidade. O nosso cérebro, ele tem capacidade de criar novas conexões neurais e fazer novos caminhos para que a gente consiga reprogramar crenças que foram adquiridas lá na nossa primeira infância. E isso exige gasto energético. ATP. O cérebro não gosta. Então, essa guerra que você vive não é exclusiva sua, não é exclusiva minha. É uma guerra que o nosso corpo enfrenta quando a gente quer mudar. Mas, ao mesmo tempo, se você não consegue abrir mão da sua performance para se agarrar à vida que você quer, para se agarrar à transformação que você deseja, você não vai conseguir vencer esse ciclo vicioso. Porque perceba, você esgota a área que vai te dar força de vontade para você conseguir fazer essa mudança. E que vai te dar o autocontrole emocional.
E a terceira coisa que tem a ver com essa segunda que eu falei é que vai chegar um momento que essa bateria ela vai ser zerada. Por quê? Porque se o cérebro, se esse córtex pré-frontal, ele vai gastar toda a energia que é disponibilizada para ele, para funcionar em prol de manter uma performance, uma imagem de você que não condiz com a sua realidade, ele não vai ter substrato energético, ele não vai ter energia suficiente sobrando para manter, para financiar a sua transformação. E sabe o que é que vai acontecer? Quando você vai criar esses novos hábitos, se chama de automação, essa criação de novos hábitos, essa criação dessas novas conexões neurais no cérebro, que o cérebro precisa fazer para que a gente crie um novo hábito. Se ele tenta fazer a mudança e ele continua na performance, se ele começa a mudar e ele continua performando, ele entra em colapso. O cérebro não tem estrutura para suportar isso. Olha que louco isso, gente. Olha que pesado. E aí o que é que vai acontecer? O cérebro ele vai preferir manter a sua performance. Por quê? Gente, isso aqui não é algo que o cérebro, ele vai parecer até engraçado, mas não é algo instintivo, é primitivo, é fator sobrevivência. O motivo de fazer isso é porque na performance, as conexões neurais que você tem, dos hábitos que você tem, das crenças que você tem, da imagem, da personagem que você criou, elas já estão formadas. Então, eles só gastam energia... Ele só tem um gasto energético mínimo para fazer funcionar. Só que quando você vai criar novos hábitos, só que quando você vai criar novas crenças, reprogramar essas crenças, na verdade, quando você vai ter uma mente renovada, passar por essa transformação, por essa renovação de mente, ele vai precisar dispor de muita energia, porque esse caminho, ele não está formado, ele precisa ser construído. E é nessa hora que ele trava, e aí ele acaba lutando contra nossa vontade. Às vezes a gente tem o desejo de mudar e a gente não consegue mudar. Porque é essa guerra que está acontecendo. Eu não vou nem falar, como eu falei, da parte espiritual e da parte emocional. Eu estou falando aqui da área primitiva do nosso corpo, que é formada com essa função. E aí, sabe o que acontece? Eu ouvi uma ministração esses dias. Se você até quiser, coloca eu aqui no comentário ou fala comigo no direct que eu mando para vocês o link. Mas ela trouxe ali a história de Neemias, falando sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém, e ela falou algo que falou forte ao meu coração. Ela falou que a primeira coisa que a gente precisa para reconstruir alguma coisa é reconhecer a ruína. Porque se eu não reconheço que os meus muros estão em ruínas, eu não vou começar uma nova construção. Eu não vou começar a reconstrução se eu não reconhecer a ruína. É algo muito importante. Tem coisas na sua vida que você vai precisar olhar, encarar ela e dizer, eu não estou satisfeito com isso. Isso não condiz com a pessoa que eu quero me tornar. Isso não condiz com a realidade que eu desejo para minha vida. Isso está totalmente fora da pessoa que eu quero ser daqui a tantos anos. Isso está fora da identidade de Deus em minha vida. Isso está fora do propósito que Ele compartilhou para mim. A gente precisa entender isso. E nesse momento, a gente vai precisar fazer igual o Gideão, quebrar os ídolos da casa dos nossos pais. Por quê? Porque para você reconhecer que você está em ruínas, você vai precisar abrir mão do que as pessoas pensam ao seu respeito. Eu não sei se você sabe, mas isso é uma das formas de você quebrar o orgulho. Quando você faz isso, quando você chega nesse nível de coragem, é porque você não precisa mais da validação dos outros. E é só nesse momento que você vai começar um processo de reconstrução. Então eu queria falar para vocês, finalizar esse vídeo, dizendo que todos nós utilizamos máscaras, em menor ou em maior grau, consciente ou inconsciente. Mas a única forma de você conseguir ser transformado é você abrir mão do personagem que você criou na sua mente. Abrir mão do personagem que venderam para você sobre você mesmo. Você só vai conseguir transformação se você tiver coragem de enxergar quem você é. E o único lugar que faz a gente conseguir enxergar isso e que não nos traz culpa nem acusação, muito pelo contrário, nos traz transformação e renovação, é próximo de Jesus. Então eu queria só trazer esse vídeo para vocês, compartilhar algo. Acredite que Deus tem falado muito ao meu coração.